Érica Tavares, ela vai falar para nós a respeito da imagem por meio das mídias. A Érica está há 13 anos no mercado de comunicação e marketing corporativo, governamental e político. Ela é estrategista, consumer insights, planejamento estratégico, consultoria e coordenadora de comunicação política. Olha, vocês tenham todo o carinho e todo o afeto com a Érica, porque a Érica ainda não é rotariana, tá? Só avisando para vocês. Eu confesso para vocês que esse é meu primeiro contato com o Rotary e com todos vocês, então, até para eu entender um pouquinho melhor, vai ser bem bacana. Gente, então, vou aproveitar aqui o tempo. Se você quiser colocar a tela cheia, Antônio, às vezes pode ser melhor para vocês. Pronto, tá? Da maneira que vocês acharem melhor. Beleza, então, gente, vamos lá, só para eu me apresentar para vocês, né? Antes de tudo, o pessoal me chamou aí para conversar com vocês um pouquinho sobre imagem, sobre mídia social. Fiquei muito honrada, né? Domingo é um dia que as pessoas estão com a família, então a gente tirar um tempinho para estar aqui, eu valorizo muito isso. Me chamo Érica Tavares, como já falaram, eu estou há 13 anos aí no mercado de comunicação, passei pelo mercado corporativo, pelo governo e agora voltei para o corporativo atendendo o governo. É uma área que eu gosto bastante, né? Gosto da parte de estratégia, de planejamento, de consumo, entender como pensa a cabeça do consumidor, como que a gente cria conteúdo para eles, e é um pouquinho disso que eu vou falar. Pode passar, por favor. O desafio que me deram aqui foi falar com vocês sobre imagem, né? Sobre como vocês poderiam fazer isso. E aí eu queria trocar essa palavra imagem pela palavra reputação. Eu acho que ela é mais forte, é uma palavra que tem muitos significados. Então, eu trouxe primeiro para a gente abrir aqui. Eu queria trazer uma frase do Charles von Braun, que é o chairman, né, o CEO aí do Instituto de Reputação. E ele diz que, deixa eu só colocar aqui, está na minha frente, aqui. Ele fala que o que é reputação, né? Qual que é a definição de reputação? A reputação é uma representação perceptual das ações passadas e das perspectivas futuras de uma empresa ou de uma pessoa ou de uma marca que descrevem a atratividade da firma para todos os seus públicos-chave em comparação com os seus principais concorrentes. Tá, mas o que isso significa? O que a gente pode tirar dessa frase? Eu quero quebrar ali alguns pedaços para já dar um pequeno ensinamento já nesse início para vocês. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês aqui é representação perceptual. O que a gente entende sobre isso? A reputação, a imagem que o Rotary, a imagem que cada um de vocês vai passar, está passando, está relacionada com a percepção das pessoas lá fora. Então, já dando um exemplo, eu, como eu acabei de falar, esse é meu primeiro contato com vocês, é meu primeiro contato com o Rotary, e a primeira coisa foi que vocês falaram, olha, recebam bem, você já é daqui de coração, vocês já me deram uma boa percepção. Então, esse é aquele primeiro insight, aquele primeiro momento que é muito importante, né? O segundo ponto que eu queria dar para vocês, reputação também tem a ver com ações passadas e com as futuras, então quer dizer o quê? Que ela é uma ação continuada. A gente pode trabalhar ali com um conteúdo, um post, uma campanha, mas é importante que a gente entenda que a sua reputação de marca, a reputação de vocês enquanto profissionais, ela é uma história, ela é um começo, meio e meio, né? A ideia é que ela vá se materializando, ficando cada vez maior. E, obviamente, quando eu falo de perspectivas futuras, eu estou falando que a gente tem que ter planejamento. A gente precisa também pensar em como fazer isso. Mais do que estar ali dentro, intrínseco, e temos que fazer alguma coisa, é colocar isso no papel de maneira estratégica. E o último ponto também dessa frase é que a sua reputação, ela além de ser uma percepção, ela também vai ser comparada com os seus principais concorrentes, né? Então, se você é um médico especialista, um cardiologista de uma cidade pequena, por exemplo, surge outro, é normal que haja comparação entre esses dois trabalhos. E o que é que vai diferenciar vocês? Além da entrega, a reputação ela vai construir tudo isso. E a reputação é o principal que a gente vai falar hoje, como construir essa reputação nas redes sociais. E aí, o primeiro exercício já que eu gostaria de trazer para vocês, o Chico ele me falou muito que queria que a gente colocasse, né, um pouco mais de dinâmica na conversa. Primeira coisa que eu queria que vocês pudessem, cada um está no seu computador, não sei se tem um bloquinho aí, mas respondam até entre vocês também, qual que é a percepção que os clientes de vocês ou que os rotarianos
os associados, o público em geral, tem sobre o seu negócio, tem sobre o clube, tem sobre o que vocês fazem. Pensem um pouquinho, tirem aí 30 segundos para pensar um pouquinho nisso. E aí eu acho que o primeiro que a gente tem que lembrar é isso, né? Assim, eu gostei muito dessa recepção que a gente teve. A minha percepção em relação ao Rotary, por exemplo, é de um espaço de acolhimento. Eu não sei se isso faz parte da estratégia de vocês como marca, mas é um sentimento que me passou. E aí, o que que eu quero com essa pergunta, né? O que que a gente quer provocar com essa pergunta? Quando vocês forem colocar esse trabalho sobre a imagem de vocês, um trabalho sobre a imagem do Rotary, cada um de vocês individualmente, elenquem alguns pontos. Eu vou, como a nossa conversa é mais curta, eu vou colocar uma coisa um pouco mais prática, tá? Então, é a minha ideia aqui. Mas o primeiro de tudo é, o que que dizem os clientes, o que que dizem os rotarianos, o que que dizem as pessoas em geral sobre você na internet, sobre o Rotary na internet? Será que a gente está levando isso para as nossas conversas enquanto, né, enquanto grupo, enquanto um clube? Dois, o que que o Google tem dito sobre a gente, né? A gente tem empresas envolvidas, como que o Reclame Aqui está posicionando a gente sobre isso? Outro ponto, três, é importante a gente fazer uma pesquisa e descobrir os pontos de melhoria e de manutenção. Por quê? Porque a gente precisa ter um norte para poder trabalhar. Às vezes, a gente olhando só para a gente tem a nossa experiência, a nossa visão, mas é importante a gente entender que nós estamos dentro de um círculo com várias pessoas envolvidas e que as dores, ou mesmo as coisas que elas estão querendo, as perspectivas, têm a ver com como a gente vai estar posicionado nesse espaço. E por último, a percepção das pessoas está alinhada com o que vocês esperam, a expectativa que vocês têm em relação ao Rotary, em relação ao que cada um faz individualmente, dentro ou fora, no seu campo profissional, está alinhada com o que vocês esperavam, o que vocês esperam para 2023, se não para 2023, para o próximo 2024? Acho que esse é o primeiro exercício que eu queria deixar com vocês, para que vocês depois, com o tempo, pudessem com os colegas conversar sobre esses pontos. Porque a gente vai ver muita coisa semelhante, algumas coisas que ninguém pensou e outras talvez vão faltar. E como a gente falou que reputação é um caminho de construção, nós estamos na parte do planejamento estratégico aqui. E aí, o que que a gente entende, né? Que é mais ou menos um resuminho. A reputação, ela não se constrói com um tijolo só. E o que eu entendo que cada um aqui é como se vocês fossem vários tijolinhos. Então, cada um de vocês, na sua especialidade, na sua particularidade, é um tijolinho para construir a imagem e a reputação do Rotary e a de vocês também. Isso é uma coisa muito importante até para o endomarketing. Eu vi que o Chico tem a pegada do endomarketing, importante para a gente colocar isso também intrínseco para cada uma das pessoas, né? Vocês têm um papel que é social também. Vocês têm uma relevância que é mexer na vida da pessoa lá na ponta. Muito do querer trabalhar com marketing de governo e marketing, porque nós sabemos que é um assunto chato muitas vezes, nem todo mundo quer falar de política, mas política está em tudo. Política está em todos os atos que a gente faz. Tudo bem. E por que é importante a gente estar ali dentro? Porque talvez eu não sou o governo, eu não sou a governadora, a vereadora, o prefeito, o deputado, mas eu estou num papel importante dentro de um clube, dentro de um grupo que consegue colocar e promover influência numa sociedade. De alguma maneira, se cada um de nós somos um tijolinho que está construindo a imagem do Rotary, de certa maneira, a gente também está transformando uma realidade lá fora. Então, o que que a gente quer transformar? Fica aí também como uma extensão do nosso primeiro exercício. Isso é um ponto que eu queria trazer para cá. Se a gente entende que a nossa reputação ela não é construída com um tijolinho só, a gente também tem que entender uma outra ponta. A gente também pode manchar a nossa reputação por uma ação solitária. Então, se eu tenho uma casa e começa a ter defeito em um tijolo, em alguma coisa na minha estrutura, provavelmente eu posso ter um problema ali na frente. Por que que é importante estar todo mundo alinhado? Porque a gente está falando ao mesmo tempo por um clube só, por um lugar só, né? Então, eu posso estar no sul, mas aqui, quando eu visito Brasília, eu ainda represento o Rotary, né? Ah, eu posso ser uma psicóloga e eu atendo
na Bahia. Mas se eu visitar para Foz do Iguaçu, eu ainda sou psicóloga, eu ainda tenho os mesmos valores. Então, eu preciso estar atenta a isso, porque todos os pontos de construção que eu vou trazer para vocês aqui, é importante que nós sejamos um grupo com muitas pessoas, porque isso permite que a gente coloque cada um na sua competência, ou na sua especialidade, ou que não gosta, traçar e botar esforço em cuidar do que se cuida melhor. É melhor do que a gente cuidar de tudo e não fazer tudo a coisa direito. Com certeza, é verdade. Então, assim, a gente acaba tendo, como o Alberto acabou de falar, né? Você tem objetivos macro e você tem objetivos micro. E de todas as maneiras, isso tem que estar atrelado com a reputação. De que me adianta se a reputação no total aqui, do Rotary no geral, tem um ponto bacana, mas alguém no Distrito Federal acaba por não estar com um membro faltando, né? Então é importante realmente que cada um esteja andando, né, com os mesmos olhares. E aí, gente, quando a gente fala ali de construir, né, essa percepção, já que a gente entendeu que imagem, percepção e reputação estão alinhados ali, a gente precisa entender que o Rotary e vocês estão ali no meio, nesse espaço onde está essa moça aqui. E quem que está envolvido nesse caminho de reputação? São as pessoas que estão nas nossas redes sociais? Sim, vamos falar por elas, mas também as que estão de fora. Mas vamos concentrar nas pessoas da rede social. Quem que acaba sendo abarcado ali, impactado com o que a gente está fazendo? Os nossos clientes, os nossos parceiros, as pessoas, né, em geral, os colaboradores, ou vocês que estão ali na ponta, as pessoas que estão ali no braço com vocês nesse guarda-chuva, os stakeholders, que são as empresas, os parceiros, os contratos, qualquer coisa que vocês tenham a mais, e o público geral. Eu estou nesse público geral por enquanto, né? Quer dizer, todo mundo está em algum desses quadrinhos. Todo mundo está em algum desses quadrinhos. Isso quer dizer que a gente, para construir essa imagem, quando eu construo um post, quando eu faço um vídeo, é importante que a gente possa ver, beleza, quem que eu quero atingir com esse post? Eu não preciso necessariamente, com um post, ter que atingir todo mundo. E está tudo bem. O mais legal é a gente entender que estratégia e inteligência é você fazer por nicho. Então, eu vou dar um exemplo mais prático, falando na política, no governo, que foi onde eu vim. Eu fiz campanha eleitoral de um deputado em Mato Grosso. Só que Mato Grosso tem 131 municípios, se eu não estiver enganado. Nem todos são polo de eleição dele. Vale a pena eu colocar, por enquanto, é verdade. Vale a pena eu colocar esforço numa campanha que só tem 45 dias, num município que ele não tem atenção, que eu só tenho 45 dias para construir aquela reputação? Ou vale esforço de eu pegar e construir, eu botar meu esforço realmente nos polos, que eu estou vendo que eu tenho como ganhar um pouco mais de atenção. Então, na hora de eu fazer um post, que eu for patrocinar, ou seja, eu vou acabar colocando investimento naquele ali, eu não vou botar meu dinheiro, o dinheiro do meu parlamentar, do meu candidato, para o estado inteiro, porque eu vou jogar dinheiro fora. Eu vou colocar dinheiro só para aquele município. Ah, mas eu quero falar com quem? Então, vou dar um exemplo. Exatamente, exatamente, Alberto, certíssimo. A gente está aqui, vamos dar exemplo do Rotary do DF. Ah, nós temos que fazer uma campanha de marca, de falar da imagem do Rotary. Eu vou patrocinar um post. Primeira coisa, observem se todo o público do DF é o público de vocês, porque às vezes não é. Ah, mas eu vou colocar só por localidade? Pode ser que não. Quem são os profissionais que vocês querem aí dentro? Qual é a faixa etária que vocês querem aí dentro? Onde que essas pessoas moram? Dá para a gente hoje no Meta, no Facebook, fazer esse clusterzinho bem pequeno e colocar a grana só ali, colocar nosso investimento só ali. É melhor do que a gente botar um dinheiro em outro público que literalmente não vai vir para vocês, né? Primeiro a gente solidifica aqui. Vai chegar um momento em que, se a gente tiver a perspectiva de falar, não, nós queremos também alcançar aquele público que é intocável do Rotary, aí a gente vai ter que bolar uma estratégia para chegar com ele. O que eu digo aqui é, vamos pensar em cada ponto que tiver aqui. Aqui é uma coisa muito legal que eu queria trazer para vocês. Eu não sei quantos de vocês já teve contato com isso, mas é importante, né? Aqui mesmo nessa conversa, eu vi que na geral nós estávamos em 66 pessoas, e das 66 pessoas, eu tenho certeza que nem todo mundo é da mesma idade, nem todo mundo é da mesma, né, da mesma geração.
pode ser que mais, tenha mais, mas não é. E por que que isso importa? Porque nesse momento que a gente acabou cruzando com várias coisas. Então, assim, é normal que a gente tenha uma família que você já tem uma vovó super tecnológica ali no celular, na internet, você tem uma bisavó, você tem filhos cedo, tem uns que têm filhos mais tarde, tem gente que tem muitos netos, tem outros que não tem tantos. Às vezes, até para a gente se comunicar, tem uma certa dificuldade, porque você conversa com uma pessoa e ela sabe mexer no celular melhor que a gente, que tem celular também. E por que que isso acontece? Porque a gente tem gerações diferentes e elas estão na internet. Então, a gente precisa conversar com essas gerações de acordo com o que elas também entendem. E aí eu queria trazer para vocês só um panorama de quais as gerações que hoje, querendo ou não, importam para o Rotary. E é importante pensar. Primeiro, os baby boomers. Eu imagino que a gente tem muito rotariano sendo baby boomers. Estão ali na faixa de nascidos entre 46 e 64. As perspectivas, o que vocês entendiam de comunicação, de informação, era diferente. Naquela época era comunicação de massa, a televisão mandava. Então, a gente tinha uma coisa de ter muito mais valores de coisas físicas, né? A coisa de eu preciso comprar uma casa, eu preciso ter um local, eu preciso ter uma CLT, eu preciso ter outros valores. Isso tudo mudou porque o modelo de trabalho mudou. Mas se eu vou falar com esse público, eu preciso entender o que eles acreditam, como eu consigo chegar com eles. Então, quem entre vocês pode ser que converse melhor com essas pessoas? Será? Ah, não. Mas o Antônio, ele fala bem com essa turma, porque ele entende do que eles estão entendendo. Então, eu não vou mandar a Gina, porque a Gina tem mais aptidão com a galera millennials. Entende? É isso. Então, quem que é a geração X, os nascidos entre 65 e 80? Essas pessoas já foram ali apresentadas ao computador pessoal. Pode ser que nem todos tenham, talvez nem tenham mesmo, mas já foram apresentados ali ao computador. A internet começou a se arrastar um pouquinho, né, a mostrar ali o barulhinho dela enquanto a gente conectava no final de semana. A gente já tinha um celular tijolão aparecendo, a gente já tinha o e-mail, a impressora. Essas pessoas, né, já estão mais adeptos a alguma variedade, a quebrar um pouco mais a rotina, né, do que a geração passada. Já começa a haver uma diferença com a conversa entre pai, entre mãe, entre até casais, dependendo da idade que nasceram. Já começa a haver uma diferença. Então, se eu vou falar de uma coisa um pouco mais tecnológica, talvez eu tenha um pouco mais de abertura com essa pessoa. E aí eu vou ter um pouco mais de trabalho com baby boomer, mas eu tenho que falar com os dois. Eu só tenho que entender o que cada um sabe, ou o que cada um está aberto. E os milênios? Os milênios é onde eu tô. Então, são os nascidos entre 81 a 96. 96 foi logo ali, gente. Quando eu lembro de 96 para frente, um monte de coisas, Ayrton Senna, Mamonas, um monte de gente que a gente perdeu, né, que eram da cultura popular. Essas pessoas já estão mais adeptas de uma cultura mais de inovação. Os estilos de vida já são um pouco mais diferentes. E eu nem estou falando da infância, estou falando enquanto adultos, né? A conectividade já apareceu, a gente começou a aprender de alguma maneira, como a própria Lucia acabou falando, olha, com slide eu já posso dar um material para você buscar informação. Então, a gente estava naquele meio ali, entre eu tirava xerox para estudar na faculdade, mas já tinha um PDF também para acessar. Então, foi um movimento que estava acontecendo. Nesse período também, nasce uma pessoa mais multitarefa, né? Você acaba já acumulando algumas funções, alguns aprendizados. A tecnologia já começa a aparecer mais e a gente ganha uma coisa que eu queria muito pontuar aqui, o poder de compartilhar conteúdo. Enquanto a gente estava ali nos baby boomers e ainda na geração X, se a gente for pensar em como a gente conversava enquanto Rotary, eram vocês, Rotary, falando para as pessoas. Hoje, ali depois que os milênios nasceram, o Rotary ele começa a conversar com as pessoas, mas cada um de vocês também ganha o poder de falar, porque a internet dá isso. Isso é muito importante. A gente passa a não ser somente receptor. O Rotary, ao longo da sua história, sempre colocou na frente as novas gerações, até porque os resultados das nossas ações são relevantes, têm impacto que devem por meio de longo prazo. Muito bem. Portanto, o nosso marketing deve ter ênfase nas próximas gerações. Isso é muito bacana, um olhar à frente mesmo, né? E é se abrir para esse novo.
E aí a gente chega agora na geração Z e outras estão sendo construídas aqui, que nasceram e eles já nasceram com a internet. São aquelas pessoas que, eu não sei vocês, mas eu uso iOS e quando eu pego um Android eu apanho, não sei para onde ir. Isso acontece para a gente trocar um celular. Só que com essa geração que nasceu, você pode dar os três na frente deles, que eles fazem, bordam, pintam e desenvolvem um aplicativo do jeito que eles nascem. Eles já nascem com essa, né, aptidão, assim. Eles têm um alto poder de compreensão das coisas. A velocidade de informação para essa turma é muito gigante. Eles valorizam as causas políticas, sociais, tem uma luta, quer dizer, hoje, se a gente for ver o movimento social, político, trabalhista, todas essas áreas, você vai reclamar na internet, você abre um movimento, você cria uma hashtag, você vai para o Twitter, você ganha voz, coisas que antes a gente não tinha sem a internet. E as relações também são mais líquidas. Esse também é um ponto de atenção que eu gostaria de dar para vocês. Se antes, nas primeiras duas gerações, a gente tinha pessoas que estavam mais firmes